Graças a paz, meus amigos, tudo bom com vocês? Primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso grupo Discipulando como Jesus. É um prazer estar falando com vocês aqui por meio da internet. Sejam muito bem-vindos e, principalmente, parabéns pela iniciativa, pela tomada de decisão de ingressar nesse ministério tão importante, que é um ministério, inclusive, que o próprio Jesus nos comissionou: ide e fazer discípulos. Só que antes de ir e fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos. E o intuito do nosso discipulado aqui é justamente trazer essa consciência, tá? Então nós estaremos aqui juntos num cronograma de 10 aulas, e nós estaremos aprendendo sobre algumas coisas acerca de ser como Jesus, de entender melhor o que foi o discipulado de Jesus e todas as questões que abrangem. Além disso, o nosso intuito é para você que está chegando, você que de alguma forma está fazendo parte da família Nazareno. O nosso intuito aqui é também fazer essa inserção, ou melhor, fazer essa conexão para que você conheça melhor a Igreja do Nazareno, a família Nazareno. Diga-se de passagem que a nossa igreja, a nossa denominação, ela é uma denominação internacional, ou seja, a Igreja do Nazareno é uma igreja global. Atualmente, a nossa igreja está estabelecida em 166 países ao redor do mundo. Na última contagem, inclusive, contou-se que hoje nós passamos da marca de mais de 2,5 milhões de nazarenos ao redor do mundo inteiro. Então, quando você decide fazer parte da Igreja do Nazareno, você não está apenas sendo parte do hall de membro em uma igreja local, mas você está fazendo parte da Igreja do Nazareno no âmbito global. Então seja muito bem-vindo, você que está tomando essa decisão, seja por meio do batismo ou seja por meio da transferência vindo de outra denominação. Então nosso intuito aqui é fazer de fato essa integração com você na membresia da nossa igreja de forma oficial. Então durante esse currículo a gente vai aprender algumas coisas sobre a nossa denominação, a gente vai entender um pouquinho inclusive na aula de hoje, sobre a história da igreja, sobre a nossa identidade, sobre nossos artigos de fé. E a gente vai percorrer esse caminho entendendo melhor sobre a denominação e sobre o que é ser discípulo de Jesus. Dito isso, eu quero aqui começar falando para você um pouquinho sobre a nossa igreja. Diga-se de passagem, como eu disse anteriormente, a nossa igreja ela é uma igreja internacional, e toda igreja por si só ela tem uma história. E a Igreja do Nazareno ela também tem uma história. A Igreja do Nazareno foi fundada oficialmente no ano de 1908 em Pilot Point, uma cidade no Texas. 1908 é a sua data oficial de fundação. Mais precisamente, para você entender melhor, isso ocorreu no dia 13 de outubro, às 10h40 da manhã, aonde em uma reunião estavam unidos 3 denominações, 3 igrejas, que são elas: a Igreja do Nazareno, fundada por Phineas Bresee, a Igreja de Cristo de Santidade e a Associação Pentecostal das Américas. Ou seja, essas 3 denominações, em uma fusão, se unem, 3 grupos de santidade, se unem para formar, então, a denominação que hoje eu e você conhecemos, a Igreja do Nazareno. Só que até então, na data de 1908, onde ocorre essa fundação de forma oficial, o nome da igreja era Igreja Pentecostal do Nazareno. Em 1919, na 5ª Assembleia Geral, 35 distritos enviam memorandos a essa Assembleia solicitando que o termo pentecostal fosse removido do nome, dado a demanda e a crescente do movimento pentecostal que estava acontecendo não só nos Estados Unidos, mas em outros países ao redor do mundo. Infelizmente, pelos excessos que estavam ocorrendo, a denominação decide
esses distritos por si decidem que seria interessante o termo pentecostal ser removido do nome da igreja para que a mesma não fosse associada a esses excessos que estavam ocorrendo no âmbito pentecostal, no meio pentecostal. Então, devido a isso, a Assembleia concorda e então remove-se o termo pentecostal do nome. Então, a partir do ano de 1919, a igreja passa a ser chamada como nós conhecemos hoje, Igreja do Nazareno. Em 1958, mais precisamente no seu cinquentenário, 50 anos depois da sua fundação, é que a Igreja do Nazareno chega ao Brasil pelo casal de missionário Mosteller, tá? Isso acontece na cidade de Campinas, em São Paulo. Então, oficialmente, a Igreja do Nazareno chega ao Brasil no ano de 1958. E no ano de 1966, pelo casal de missionários Jaime e Carolina Kratz, é que a Igreja do Nazareno chega ao Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Nilópolis. Então, a Igreja do Nazareno, fundada em 1908 nos Estados Unidos, chega ao Brasil no ano de 1958 e chega ao Rio de Janeiro no ano de 1966. Atualmente, nós temos algumas igrejas no Rio de Janeiro. Hoje, no Rio de Janeiro, nós somos 4 distritos no total. Para você que está chegando na nossa igreja, Igreja do Nazareno em Miguel Couto, nós fazemos parte do distrito Rio Baixada 2. É um distrito novo, tá? Mas que já está crescendo e está caminhando nesse crescimento saudável. Tá? Então, seja muito bem-vindo à Igreja do Nazareno. Essa é a nossa história. Agora eu queria falar com você um pouquinho da nossa identidade. Talvez, na tentativa de traduzir a Igreja do Nazareno para alguém, como eu já ouvi falar, e talvez de repente você também já passou por isso, talvez quando perguntam para você, mas como que é a sua igreja? E talvez a gente, por ter referências de outras denominações, principalmente para quem vem de outras denominações, a gente tenta traduzir a Igreja do Nazareno como, é uma mistura de Assembleia com Igreja Batista, ou talvez tenta traduzir linkando com outra denominação. Isso não é errado, só que a nossa igreja, por si só, ela tem uma identidade. E qual é a identidade da Igreja do Nazareno? A Igreja do Nazareno, ela é uma igreja cristã, é uma igreja missional e é uma igreja de santidade, ok? A nossa igreja é uma igreja cristã, é uma igreja missional e uma igreja de santidade. E sobre o assunto santidade, a gente vai falar bastante aqui ao longo das aulas em que nós estivermos aqui inseridos, tá? Porque é algo que a gente preza muito dentro da nossa doutrina e dentro da nossa teologia, diga-se de passagem. A nossa teologia é armínio-wesleyana e a gente vai falar sobre isso melhor mais à frente. Mas o que eu quero traduzir para você aqui nesse momento é que a nossa igreja tem uma identidade. Nós somos um povo de santidade. Nós prezamos por uma vida de santidade e nós cremos que é possível, por meio do Espírito Santo, viver em santidade. Entende? Então essa é a nossa marca. Os grupos que se unem em 1908 para fundar a denominação eram grupos de santidade. Então nós cremos nisso, nós vivemos isso e você vai ter a oportunidade de experimentar isso, inclusive, tá? Então, entendendo, nós temos uma história que nós acabamos de dizer e nós temos uma identidade. E um dos pontos que eu quero tratar com você aqui hoje, além disso, são os artigos de fé. A Igreja do Nazareno, ela é uma igreja global, como eu disse. E esses artigos de fé, que são 16 artigos, tá? Eles são os mesmos 16 artigos para todas as igrejas do Nazareno ao redor do mundo.
Se você for na Igreja do Nazareno no Brasil, você vai encontrar esses 16 artigos. Se você for na Igreja do Nazareno nos Estados Unidos, você vai encontrar esses 16 artigos. Se você for na Igreja do Nazareno em qualquer outro país onde tem uma Igreja do Nazareno inserida, você vai encontrar esses 16 artigos, porque eles são mesmo. Assim como o nosso manual. A nossa igreja tem um manual. Eu vou apresentar para vocês melhor na próxima semana, na próxima aula, tá? A nossa igreja tem um manual e esse manual ele também rege todas as igrejas do Nazareno ao redor do mundo. É o mesmo manual para todas as igrejas. Então a nossa igreja, no contexto de organização, ela segue um padrão global. E entendendo um pouquinho melhor esses artigos de fé, eu vou projetar aqui para que você visualize. Isso. Como vocês conseguem visualizar aí na tela, a Igreja do Nazareno, ela trabalha com 16 artigos de fé. Eu vou falar sobre ele aqui bem rápido, para que a gente consiga visualizar, mas ao longo das nossas aulas aqui, a gente vai conseguir perpassar por todos eles, tá? Então, tá bem ilustrativo. Se você observar aí, o artigo de fé número 1, número 2 e número 3, eles estão dentro de um triângulo, tá? O que significa isso? Que nós cremos, como o artigo número 1 já diz, nós cremos num Deus trino. O que é o Deus trino? Nós cremos no Deus Pai, nós cremos no artigo número 2, no Deus Jesus Cristo, sendo Filho, e nós cremos, conforme o artigo número 3, no Deus Espírito Santo. Cada um faz parte sendo o mesmo Deus, porque são trino, contudo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade, também é Deus. Mas cada um tem a sua atuação dentro daquilo que a gente chama como triunidade, ok? Então, os 3 primeiros artigos de fé, nós cremos como Igreja do Nazareno no Deus Pai, no Deus Filho, tá? Nós cremos na pessoa de Jesus Cristo de forma humana e divina, e a gente vai falar sobre isso melhor mais para frente, e nós cremos principalmente no Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ok? E a gente também vai falar sobre isso melhor. Então, nós conseguimos visualizar aí o artigo 1, 2 e 3, discernindo a triunidade, ok? O artigo de número 4 é escrituras sagradas, são as escrituras sagradas. Nós cremos que as escrituras sagradas é o que rege a nossa denominação, é o que rege a nossa vida, é o nosso manual pessoal, é a nossa bússola de norte, de condução. Nós temos o nosso manual sim, mas tudo que está previsto no manual, e inclusive aqui no artigo de fé, conforme vocês estão vendo, ele foi extraído das escrituras sagradas. Então tudo que nós estamos visualizando aqui estão pautados nas escrituras sagradas, ok? O 5º artigo é aquilo que a gente entende como o pecado original e o pecado pessoal. O que é o pecado pessoal? O pecado pessoal são os pecados que todos nós temos. Todos nós temos pecados e nós precisamos de um resgatador, Jesus Cristo, para que os nossos pecados sejam deixados na cruz. Mas nós cremos também no pecado original. O que é o pecado original? O pecado original nada mais é do que o pecado que entrou na humanidade por meio de Adão e Eva, por meio da desobediência, ao tomar do fruto que Deus disse que não era para ser tomado. O pecado entra na humanidade e todos nós, toda a humanidade foi alcançada por esse pecado. Então o pecado original é esse pecado que vem desde Adão. Contudo, conforme o artigo 6º que está dizendo expiação, Jesus foi a nossa expiação. E por meio dessa expiação, o pecado original e o pecado pessoal
é deixado na cruz e nós passamos a ser uma vida nova em Cristo Jesus. O 7º artigo de fé, ele fala sobre a graça preveniente. O que é graça preveniente? A graça preveniente nada mais é do que um presente de Deus para mim e para você. A graça, ela é para todos, é um presente de Deus a todos, mas só alcança esse presente quem crer na obra e no ministério de Jesus. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. O 8º artigo, ele fala do arrependimento, porque na verdade, para que o nosso pecado, o original e o pessoal, possa ser expiado e a gente alcance a graça preveniente, ele precisa partir do arrependimento. Eu preciso reconhecer o meu pecado e me arrepender dele, para que esse processo comece a se manifestar em nossa vida. E a partir desse ato de arrependimento e ser expiado, a gente consegue visualizar o 9º artigo. E o que é o 9º artigo? É a justificação, a regeneração e a adoção. Ou seja, a partir desse ato e a partir dessa ação de arrependimento, por meio de Jesus, nós passamos a ser justificados, nós passamos a ser regenerados, sendo nova criatura, e nós agora passamos a ser adotados na família de Deus. Ou seja, eu e você passamos a ser co-herdeiros com Cristo Jesus. O 10º artigo de fé, e a gente vai falar sobre ele também mais à frente, ele fala da santificação cristã, ou santidade cristã, e a inteira santificação. O que é isso? Nós entendemos, como eu disse na nossa identidade, que nós somos um povo cristão, nós somos um povo missional e nós somos um povo de santidade. Ou seja, nós cremos que por meio do Espírito Santo nós podemos viver uma vida de santidade. E a santidade, ela acontece em 4 fases ou 4 estágios. Quando a gente começa pelo 9º artigo de fé, que inclusive nós entendemos ser a primeira obra da graça, nós entendemos que ali já começa, na regeneração, a santificação inicial. Só que o estágio da santificação, ela é a santificação inicial, a santificação, a inteira santificação, que é a segunda obra da graça, o 10º artigo de fé, tá? A santificação contínua, porque agora, a partir de agora, na primeira santificação, a santificação inicial que acontece na regeneração, é no ato de eu aceitar Jesus, reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador, entender e de fato crer na obra de Jesus e no ministério de Jesus, sendo o meu Senhor e o meu Salvador. A inteira santificação é aquilo que nós entendemos como o batismo no Espírito Santo. É aquilo que nós entendemos como o coração sendo purificado por meio do Espírito Santo. Essa ação ela acontece de forma interna e externa, tá? A gente vai falar sobre isso melhor mais à frente, mas para a gente contextualizar aqui, nós cremos que a evidência do batismo no Espírito Santo em nós é a manifestação do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós cremos que a evidência do batismo no Espírito Santo em nossas vidas é a manifestação externa do fruto do Espírito. E a interna é a purificação do nosso coração. A gente vai falar sobre isso mais à frente. E aí nós temos a santificação contínua, ou seja, durante toda a nossa vida, a santificação ela vai acontecendo à medida que a gente vai permitindo o Espírito Santo lapidar nossas vidas. Todos os dias a gente vai sendo santificado, a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo... a gente vai nos tornando uma nova criatura até que alcancemos o último estágio da santificação, que é a santificação final ou a glorificação. Nesse estágio é quando de fato nós passamos a ser uma igreja triunfantes em Cristo Jesus, onde nós encontramos isso na vida eterna. Hebreus 12:14 diz que segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, eu preciso ter paz um com os outros e eu preciso manter uma santificação.
eu só encontro o Senhor, eu só alcanço o Senhor se eu tenho uma santificação. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém vê o Senhor. Ou seja, se eu não tenho uma santificação, se eu não tenho uma vida de santidade, eu não alcanço o Senhor, eu não vejo o Senhor. Então a gente precisa viver uma vida de santidade. O ato de aceitar Jesus e reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador, ele abre as portas por meio da graça preveniente para que eu acesse a graça, o perdão de Jesus, a remissão dos meus pecados. Mas eu preciso agora entrar em uma santificação, viver uma vida em santidade para que eu veja o Senhor, ok? O 11º artigo, ele fala sobre igreja. Nós cremos que a igreja é um organismo vivo. Jesus, quando ele entregou a sua vida na cruz, ele entregou a vida dele pela igreja, tá? Nós entendemos a igreja como organização, sim, mas nós entendemos a igreja como organismo. E o que nós acreditamos, o que nós cremos é que nós precisamos congregar como uma igreja. A Igreja do Nazareno entende que o congregar é de suma importância, ok? Nós não cremos nesse movimento que hoje, principalmente no Brasil, diga-se de passagem, tem uma crescente bem relevante, que é o movimento dos desigrejados, aonde eu sou a igreja, eu não preciso estar em uma igreja. Nós não cremos nisso. Porque a palavra do Senhor mesmo nos afirma, por meio de Jesus, que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. Isso já está claro que nós precisamos, pelo menos, estar com mais alguém para que a presença de Jesus se manifeste. Então, o congregar, a comunhão, a koinonia, como a gente entende, ela é de suma importância. Então, a igreja, ela faz parte do nosso artigo de fé porque nós entendemos que é de suma importância nós estarmos inseridos em um corpo, em uma igreja. O 12º e o 13º artigo, ele é aquilo que nós entendemos como sacramentos, tá? O 12º artigo, ele fala do batismo e nós cremos, como Igreja do Nazareno, nós cremos nas 3 formas de batismo, seja ela por aspersão, seja ela por efusão ou por imersão. Nós cremos, sim, no batismo. E nós cremos no memorial da ceia do Senhor. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele vai instruir a igreja aos Coríntios, ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. E ele vai trazendo todo o conceito de ceia do Senhor, e ele diz, fazer isso em memória de mim. Jesus, ele estava dizendo que o ato de ceia do Senhor é para fazer isso em memória dele. E tem mais, o ato de fazer isso em memória dele é para anunciar a morte de Jesus até que ele venha, porque o nosso Deus, nosso Jesus, ele não está morto, ele está vivo. E nós precisamos desse memorial, manter vivo esse sacrifício de Jesus em nossa mente até que ele venha. Porque, inclusive, mais à frente a gente vai falar sobre isso. Mas o 14º artigo, ele fala sobre a cura divina. Nós cremos na cura divina, sim. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje e Jesus continua sendo o Deus que cura. Nós continuamos crendo em cura e nós, pela misericórdia de Deus, presenciamos muitas curas. Então, nós somos uma igreja que crê em cura, nós somos uma igreja que vive cura, que vive milagre. A gente consegue experimentar isso. Inúmeros testemunhos nós já vivenciamos na nossa igreja e nós conseguimos visualizar isso. Então, nós cremos sim em cura divina. Deus continua curando e nós precisamos exercer esse ministério de Jesus, que é de curar, por meio da fé em seu nome. O 15º artigo e o 16º artigo, ele está inserido numa doutrina bíblica que nós chamamos de escatologia, porque ele trata já das coisas do fim, tá? O 15º artigo, diga-se de passagem, ele fala da segunda vinda de Cristo. A Igreja do Nazareno, no contexto escatológico, no âmbito de posicionamento, tá? Ela deixa até então aberto para que você assim creia da forma que você imaginar, porque hoje existem algumas teologias. Alguns acreditam que Jesus vai vir antes da grande tribulação. Alguns acreditam que Jesus vai vir no meio da grande tribulação.
Alguns acreditam que Jesus vai vir pós-tribulação. A Igreja do Nazareno deixa isso aberto, para que você creia da forma que assim você sentir no seu coração. Contudo, o fato é que Jesus vai voltar, seja antes, seja durante ou seja depois. Isso está muito claro nas Escrituras. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, a Igreja do Nazareno não se posiciona na questão teológica de como isso vai acontecer, mas o fato é que Jesus vai voltar, isso é uma promessa para nós, e a Igreja do Nazareno crê nisso, tá? E o 16º artigo, fechando aqui, fala da ressurreição, juízo e destino final, ou seja, nós cremos que quando Jesus voltar, vai existir a ressurreição, vai acontecer o juízo para todos nós seremos julgados, e o destino final. Então, nos 16 artigos de fé, nós conseguimos observar as doutrinas bíblicas, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, nas próximas aulas, e a gente consegue observar que tudo que está aqui está pautado nas escrituras sagradas, tá? Deixa eu voltar aqui a minha tela. Então, nós conseguimos entender que a Igreja do Nazareno é uma igreja que tem uma história, diga-se de passagem, é uma igreja histórica, tá? Fundada em 1908, a nossa igreja já tem um pouco mais de 100 anos de existência, tá? A nossa igreja tem uma identidade, nós somos um povo cristão, nós somos um povo missional, nós somos um povo de santidade. Nós cremos sim em uma vida de santidade por meio do Espírito Santo. E nós temos na nossa essência 16 artigos de fé que fundamentam a nossa fé, que baseiam a nossa fé, onde nós conseguimos acabar de visualizar aqui. Ao longo das nossas aulas e dos nossos encontros, a gente vai conseguir disseminar melhor cada assunto desse aqui abordado nos artigos, a gente vai conseguir visualizar melhor algumas coisas, com um leque maior de entendimento, mas nesse primeiro momento aqui, o nosso intuito é trazer de forma ampla para você aquilo que a nossa denominação acredita, a sua história, a sua data de fundação, a sua essência, a sua identidade e os artigos de fé que baseiam a nossa igreja. Então, eu quero fechar essa aula aqui com essa clareza e essa percepção. Nós somos uma igreja de santidade e nós temos uma igreja aonde vive essa santidade. Então, assim, sejam muito bem-vindos à nossa denominação, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a esse currículo discipulado da Igreja Nazarena em Miguel Couto. Sejam muito bem-vindos nesse tempo que nós teremos aqui, onde a gente vai visualizar e trazer essa concepção do que é ser um discípulo de Jesus, tá? Então, eu quero fechar aqui essa aula com você, tá? Te agradecendo por esse tempo, te agradecendo pela sua disponibilidade de estar conosco aqui, tá? E nós nos vemos na próxima aula. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha um dia, uma semana extraordinária e nós nos vemos na próxima aula. Deus te abençoe e até breve.